Deus seja louvado a oportunidade que temos de nos congregar e no exercício da comunhão, aprender de sua palavra. Minha saudação ao pastor Reineri Filho, ao pastor Aloísio, que também está conosco, bom revê-lo. Sempre bom ouvir o nosso amigo cantor Jair. Sim ou não? Eu passaria a tarde toda, entraria pela noite, não teria dificuldade de deixar para pregar em outra ocasião, para lhe ouvir. É bom estar com os irmãos da Dediceu. O Senhor tem sido generoso no desafio que nos tem sido proposto. Começamos ontem, ainda que o congresso já tenha começado há mais de uma semana, e difícil alimentar quem já está bem alimentado, né? Os irmãos estão aí certamente abundando em boas mensagens, e eu rogo ao Santo Espírito que continue sendo amigo, fiel, companheiro, me direcionando como fez ontem. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículos 21 a seguir. Os que estão de posse da apostila podem acompanhar a segunda preleção. Grande parte do que vamos falar está de forma esboçada e os irmãos podem acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada um de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do corpo de Cristo. Eis que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Eu quero falar-lhes esta tarde sobre serviço, igreja e família. Serviço, igreja e família, numa perspectiva de motivação servil. Serviço, igreja e família, numa perspectiva de motivação servil. Meus queridos, o texto lido é de longe muito conhecido e talvez um dos mais usados para reuniões voltadas a ensino para casais, matrimônio, família e por aí afora. Mas a proposta de Paulo certamente era discorrer e disciplinar sobre uma relação muito mais íntima, muito mais profunda, e eu diria que até mística, uma vez que a relação de Cristo com a igreja é mística,
pelo fato de que o corpo de Cristo, no seu sentido orgânico, é místico. E é por isso que ele afirma que grande é este mistério. Ele se refere à relação de Cristo com a igreja. E é com fundamento no versículo 32 que nós queremos desenvolver aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. O serviço é uma prática necessária no viver. É impossível pensar a vida sem o serviço. Sem o serviço, a vida não acontece. Sem o serviço, as relações não amadurecem. Sem o serviço, nada desenvolve. É imprescindível a prática do serviço no viver. E, independentemente das motivações com as quais alguém se propõe a servir, é inviável a vida e sua subsistência na ausência do serviço. Não estou me introduzindo considerando de início as intenções pelas quais alguém serve. Independente das intenções e das motivações, o serviço é necessário. Vou lhe dar um exemplo bem secular. Você acha que uma pessoa no setor público, via de regra, quando lhe atende, ele presta um serviço, rigorosamente ele o faz com boas motivações e com boas intenções? Na verdade, em sua maioria, quem o faz está para manter o cargo, para manter a função, porque precisa do seu salário final do mês. Inclusive, algumas intenções são questionáveis, algumas motivações são questionáveis. Existem pessoas, muitas das vezes, fazendo uma coisa certa com a motivação errada. Inclusive, servindo no reino de Deus. Na igreja, inclusive, é possível nos deparar com pessoas realizando grandes obras, exercendo a prática do serviço, mas mal intencionado, com motivações escusas. Ainda assim, o serviço continua sendo serviço. Fato é que Deus não avalia o serviço dissociado da intenção e da motivação. Deus sempre avalia a prática do serviço junto da motivação e da intenção. Não bastasse, as relações sociais também dependem essencialmente do serviço. Alguém diz assim: olha, a gente não pode se relacionar de maneira propositada e intencionada. Não existe um só relacionamento desprovido da intenção do serviço. Todos nós nos relacionamos a depender e a partir daquilo que percebemos ser útil a nós. Isso não pode ser demonizado. Não, a pessoa é muito interesseira. Existem níveis diversos de interesse, mas não existe ausência de interesse em relação. Não, fulano serve sem nenhum interesse. Isso é uma utopia. Serve sem nenhuma motivação, é utopia. Não, a gente precisa servir a Deus sem interesse. Nós temos interesse na relação com Deus. Inclusive, a presença dele, a comunhão, é um bom interesse. Como que você se relaciona de maneira despropositada? São jargões e chavões que foram sendo construídos e impressos na nossa mente sem a devida avaliação, e a gente finda demonizando algo que pode ser virtuoso, potencializado e bem desenvolvido. Então, esse irmão que está aí no seu lado, ele se relaciona com você não de maneira desinteressada. Ele tem interesse em você. Pessoas desinteressadas são desinteressantes. Porque quem não se interessa em mim, finda não tendo de mim também o devido interesse. A vida cristã é um compartilhar mútuo
Então eu tenho interesse de aprender com você, de ouvir de você, porque você é um instrumento pelo qual Deus pode trabalhar a minha vida. Como que eu não posso ter interesse em alguém que pode ser profundamente usado por Deus? Então nós temos interesse um no outro, de uma maneira positiva. E as relações sociais dependem. Como que você não tem interesse na sua esposa? Não, eu não tenho interesse nenhum, eu a amo sem interesse. É um pecado, né? É mentira, o pecado da mentira. É mentira. O profeta já está sendo usado, é mentira. Como que a tua esposa não tem interesse em ti? Se a tua esposa não tem interesse em ti, o teu casamento está fadado ao fracasso. Ela precisa se interessar por você. Você precisa ser uma pessoa interessante para a sua esposa. Como que filhos não têm interesse pelos pais e pais não têm interesse pelos filhos? Então as relações sociais passam pelo interesse. E o interesse está entrelaçado ao serviço. É o quanto você serve que te torna interessante. Não é o quanto você se serve, é o quanto você serve que te torna interessante. Pessoas que são dadas ao serviço são pessoas interessantes. Um esposo que serve, uma esposa que serve, filhos que servem, pai que serve. Quem me entende diz amém. Então, vencido essa premissa, os entes aqui citados, quais sejam, igreja e família, eles se entrelaçam pela ação visceral do serviço. Seja os componentes no ambiente familiar, esposa, esposo, pai, filho, mãe, laços por consanguinidade, por afinidade, são entrelaçados pelo serviço. Agora, este ente chamado família se entrelaça também com outro ente chamado igreja, a partir do serviço. É provado que quanto menos um jovem, uma criança ou uma pessoa se sente pertencente a uma família, a uma igreja, a uma instituição qualquer, mais fácil ele se desfaz dela. Algumas pessoas têm levantado questionamentos, feito pesquisas e estudos, a razão do porquê muita gente tem se evadido da igreja, movimentos como o movimento dos desigrejados, que isso está relacionado, e talvez a perda do sentimento de pertencimento, voltada à ausência do envolvimento, porque o envolvimento exige serviço, serviço vincula. Quando alguém se presta a servir a igreja, isso de alguma forma o vincula e o torna pertencente. Existe muita gente na igreja que é visitante, que é cliente, como eu falei ontem. Existem inúmeras categorias de pessoas que frequentam a igreja. Mas o que mantém, o que sustenta, o que deixa isso em movimento, são os membros, os que pertencem. Os que estão envolvidos. Alguém que casou aqui, gerou filho aqui, o menino foi apresentado no altar, depois ele cresceu, ele foi discipulado, e aí ele foi batizado em águas por este pastor, e daqui a pouco se namorou com a jovem da igreja, e recebeu as bênçãos matrimoniais pelo mesmo pastor, e daqui a pouco ele também gerou filhos, e o filho dele foi apresentado pelo pastor que casou ele. E não se demora muito, pode ser que surja uma outra geração. Daqui a pouco esse rapaz que cresceu na igreja, que foi criança da igreja, já se torne avô. Isso é pertencimento. Ele pertence. De maneira que as relações sociais que ele desenvolveu na igreja o torna afetivamente tão ligado a alguém que quando alguém parte para estar com Cristo ou sofre algum problema, ele sente também, porque ele diz: eu cresci com esse cara na igreja.
Ele foi meu amigo de conjunto de jovens. A gente estava na escola bíblica dominical. Ou seja, ele era meu irmão, não por consanguinidade, e não somente por afinidade, mas ele era meu irmão pelos laços da cruz. O sangue de Cristo me uniu a ele, e o sangue de Cristo que está na vida dele também está na minha vida. Alguém está entendendo? Então, a igreja deve também ser pensada como uma comunidade de famílias. Quantas famílias fazem a comunidade de fé da Dediceu aqui? Quanta gente, muitas famílias que formam uma só família, a família de Deus. A família de Deus que é formada por muitas famílias. E o que entrelaça no dia a dia a família de Deus com a sua família é o serviço. Diga comigo, o serviço entrelaça a minha família com a família de Deus. E se assim não acontecer, é impossível a saúde de ambos os entes. Quando dentro de um lar, dentro de uma casa, as pessoas não são dadas à prática do serviço, essa família adoece. Seja relação marital, relação maternal, relação paternal, adoece quando falta a prática do serviço. Assim também como na igreja, quando a prática do serviço é ignorada, essa igreja adoece. Ela incorre no risco de entrar em crise. Na ausência do serviço diaconal, na ausência dos serviços diversos que devem ser prestados a fim de que essa igreja avance. Dito isso e vencida a minha introdução, passemos ao primeiro ponto, motivação servil. A palavra servo ocorre 57 vezes no Novo Testamento e pode, às vezes, se referir a uma pessoa cujo papel oficial em casa é servir, mas muitas das vezes se refere ao papel que devemos assumir como cristãos. Além disso, servir ocorre 58 vezes no Novo Testamento. E aí eu lhe faço uma pergunta essa tarde. Será que você percebe que na Bíblia servir é algo importante? Quem acredita aqui que a Bíblia é a nossa regra de prática e fé? Quem crê? Quem crê na palavra de Deus? Quantos acreditam que este livro é a nossa constituição de fé? A Bíblia é importante para você, sim ou não? O que a palavra diz é importante para você, sim ou não? Então, se está de bom tamanho, servir é uma matéria essencial nas Escrituras. E se servir é uma matéria essencial nas Escrituras, isto não pode ser ignorado por você. Porque é uma ordenança sobre a nossa vida servir. Foi um dos assuntos que Jesus mais abordou no sentido prático. Jesus chamou aqueles homens para junto de si, instruiu-os, se deu por exemplo, depois os enviou a praticar o que ele havia ensinado e permitiu isso de primeira mão que eles o fizessem sob o seu auxílio. Depois eles foram sozinhos, retornaram com um bom relatório, até que Jesus percebeu que estavam prontos. Ainda assim, não os deixou sozinho. Subiu ao Pai, enviou outro Consolador, que é o fiel amigo e nos ajuda a servir diariamente. Jesus disse ser o último dentre todos e servo de todos. Coloca para mim Marcos capítulo 10, versículos 43 e 45. Se você tem Bíblia, pode acompanhar esse texto, por favor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos 10, 43 a 44. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Vamos todos ler esse texto? Vocês, 1, 2, 3, 43. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande
Não existe grandeza na ausência de serviço. Grandeza na ausência do serviço, meus queridos irmãos, é uma projeção publicitária. É uma construção que não permanece. A grandeza à luz das Escrituras se dá a partir do serviço. Você não é grande quando é servido, você é grande quando serve. Você não é grande quando é servido, você é grande quando serve. Essa é a aula de Jesus. E nós estamos trocando a instrução de Jesus, a aula, o ensinamento de Jesus, pelos ensinamentos terrenos. Vamos seguir, 44, por favor. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Vocês agora. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Não basta ser servo de um, tem que ser servo de todos. Olha o que Jesus está ensinando. Para ser grande e para ser primeiro, tem que servir. E às vezes o ato do serviço impõe que nós estejamos por último e que sejamos menores na perspectiva humana. Nem todos os membros que conhecemos da igreja parecem seguir esse mandamento, sim ou não? Todos vocês teriam exemplo de alguém que exerce um comportamento confrontante com o que aí está posto. Só para sinalizar, quem conhece alguém cuja prática de vida é contrária ao que está aí ensinado? Levanta a mão assim, por favor. Você conhece alguém que quer ser grande sem servir? Quem já conheceu aqui alguém que quer ser grande sem servir? Quem já conheceu aqui alguém que quer ser o primeiro sem servir? Olha, todos os dias a gente que é pastor, líder, tem de lidar com situações como essa. Muitos membros da igreja exigem que as coisas sejam feitas conforme suas preferências, seus desejos, da maneira que sempre fizeram. Você imagina ter de liderar a igreja, liderar um ministério, nível intelectual, poder aquisitivo, formação cultural. É um desafio, gosto para tudo quanto você imaginar. Preferência para tudo quanto você imaginar, desejos, inclusive os mais terríveis. Eu diria que talvez isso seja um reflexo da falta do princípio de fé aplicado no âmbito familiar, porque tal como é em casa, muitas das vezes as pessoas querem ser na igreja. E esses valores precisam ser praticados dentro de casa. Muitos dos problemas da igreja não nascem na igreja. Muitos dos problemas na igreja nascem no âmbito familiar, em casa. É a forma como lidamos com os nossos entes queridos em casa. Um filho reflete na igreja aquilo que vê o pai fazer em casa, aquilo que vê a mãe fazer em casa. Quando você vê qualquer atitude, qualquer comportamento na igreja, na adoração pública e coletiva, você deve perceber, com as devidas exceções, que esta família está com problema. E que Deus tenha misericórdia de nós para que nós não sejamos tão expostos. Mas Jesus disse que devemos servir. Paulo também disse isso. Depois de tornar-se cristão, o apóstolo declarou, Efésios capítulo 3, versículo 7, se for possível colocar na nova tradução linguagem de hoje, eu não sei se vocês têm essa tradução aí, NTLH, coloca para mim aí, todos vamos ler no telão, Efésios capítulo 3, versículo 7, todos podem ler comigo, 1, 2, 3. Graças ao dom de Deus, a sua vontade me deu, e em relação ao seu poder, eu fui colocado como servo do Evangelho. Fui colocado como? Servo do Evangelho. Mas o apóstolo Paulo não é, como dizem os estudiosos, autor
sistematização da teologia neotestamentária ou coisa desse tipo. O homem que escreveu 13 cartas, que fluía idiomas, que mais implantou a igreja, que mais fez viagem missionária, o poliglota, profundo em palavras, mas também em poder. Carta magna do Evangelho, quando escreve a carta aos Romanos. E aí? Deus o colocou como o quê? Como? Foi como patrão? Como chefe? Como mandão? Deus o colocou como? Agora eu pergunto a vocês, tinha envergadura espiritual, sim ou não? Cristo se revelou a ele? Sim. Como a nenhum dos outros, né? Foi arrebatado em espírito. Viu coisas que ao homem não é permitido falar. Na defesa do seu apostolado, ele teve que tornar claro, mas profundidade, espiritualidade, conhecimento, graça, tinha muito, sim ou não? Mas se fez servo de todos, porque não há posição mais elevada do que a posição de servo. Não há posição mais elevada do que a posição de servo. Você pode ser, o pessoal já está inventando aí, né? Mas você pode ser um patriarca. Você pode ser um querubim. Tem até os ungidos aí, querubim ungido. Serafim, arcanjo, que para muitos pastor não é mais o suficiente. Então ele tem que, plano de cargo e carreira ministerial. Então, esse negócio da Assembleia de Deus parou aqui em pastor, vamos inventar mais alguma coisa aí. Aí patriarca, apóstolo, pai apostólico, e vai. Mas você pode ser cooperador, diácono, presbítero, evangelista, autorizado, consagrado, pastor, ordenado, você pode ser apóstolo, você pode ser bispo, você pode ser... tudo isso aí que o pessoal inventa. Algumas dessas dádivas, dessas graças divinas constam nas Sagradas Escrituras para fim organizacional da igreja. Mas se você não for servo, nada disso vale. Pergunte a alguém que está do seu lado, tu é servo, irmão? Você pode ser pregador, cantor, você pode ter visão raio-x, pode ser profeta do Pix, você pode conhecer a Bíblia de cor e salteado, pode ser um teólogo, você é servo. Eu quero saber se você é servo. Paulo disse que foi posto como servo. Aleluia. As relações mediadas pelo serviço costumam ser relações que fluem, não são relações pesadas, porque não são relações que exigem, mas são relações marcadas pelo doar. Eu quero doar aquilo que Deus me deu, compartilhar do conhecimento. Quem me entende diz amém. Nós jamais encontraremos alegria na condição de membro da igreja enquanto estivermos em uma busca constante para deixar as coisas do nosso jeito. Se você quiser congregar, impondo nesta congregação, impondo na comunidade que você foi inserido, a sua vontade, querendo que as coisas sejam feitas do seu jeito, você será sempre contrariado. Porque o mundo não gira em torno de você. Ninguém deve ser obrigado a fazer o que você gosta e o que você quer. E as relações adoecem pela tentativa de impor o nosso querer e a nossa vontade. Eu quero as coisas do meu jeito. Aí fica sempre frustrado. Todo culto sai atribulado. Agora como é que alguém consegue vir para o culto e sair atribulado? Tem deles que saem quase possuídos. Pela raiva, pela ira, não é possível que tenha um crente cheio do Espírito Santo seja possuído de demônios, não pode. Mas se brincar, tem uns que se colocam a mão na cabeça, ele estribucha, cai. Deus tenha misericórdia de nós. Você nunca vai ter alegria nessa condição de querer impor e fazer prevalecer o que você quer. A igreja, inclusive, é uma comunidade plural. Nós temos que lidar com muitas limitações.
Nem todo mundo prega do jeito que você gosta. Nem todo mundo canta do jeito que você gosta. Nem todo mundo fala do jeito que você gosta e fala o que você quer ouvir. Suporte. Porque, e aí eu creio tanto que essa é uma virtude visceral da igreja, que se não fosse eu não estava nem aqui, depois do pessoal que pregou aqui. Mas escondido na cruz de Cristo, eu sei que nós exercemos essas virtudes de uma maneira mútua, de maneira que somos instruídos pela palavra. Paradoxalmente, nós encontramos maior alegria quando escolhemos ser os últimos. Jesus ensinou isso. Quando você chegar no lugar, procura os últimos lugares. Porque se tu chegar a sentar nos primeiros, querendo ser notado, pode alguém mais honrado que você chegar e dizer assim, ô santo, vai lá para trás. Por quê? Porque chegou alguém mais importante que você. Quem já passou uma vergonha assim, um vexame? Olha, às vezes você faz inocentemente, mas tem gente que faz é porque gosta de ser servido mesmo. Você está aqui e não tem quem me tire. Sempre vai ter alguém para lhe tirar. Nunca ache que você é maior do que as leis que ordenam, que imperam sobre o universo. Jesus nos ensina que há alegria em seus últimos. E foi a mensagem que Jesus transmitiu quando disse que o último será o primeiro. A verdadeira alegria significa renunciar nossos direitos e preferências e servir todas as outras pessoas. Nós precisamos encontrar prazer em servir. Por quê, pastor? Porque Jesus, o nosso exemplo, o nosso mestre, servia com alegria. Não era por obrigação. Eu vou servir porque se eu não servir eu perco meu cargo. Se eu não servir, tira o diaconato de mim. Se eu não servir, tira essa função. Eu sirvo com alegria, porque esse é o modelo bíblico de discípulo e de quem serve ao Senhor. Agora, me parece que isso é um tanto cultural, né? Porque o Brasil vive a sociedade do direito. É a reivindicação dos direitos e deveres. Você encontra hoje pessoas que não entendem nada de direito e legislação, mas dizem assim, é o teu direito. Está na Constituição. Está escrito na Constituição, onde, o quê? Está na lei, que eu tenho direito. Hoje em dia na igreja tem pessoas que reivindicam. Eu tenho direito, está no estatuto da igreja, está na resolução. E querem manter esta posição do direito sem um mínimo de dever. Porque esta relação de direito e dever, ela é contraprestacional. Para direitos, deveres, para deveres, direitos. Quem está me entendendo diz amém. Amém. Ainda assim, nós nem deveríamos estar preocupados com esses direitos. Então, essa reivindicação famigerada por direito, sem cumprir deveres, tem entrado no coração de muito crente. E o significado de ser membro da igreja deve ser esse: servir. Quando alguém chegar para você e perguntar o que é ser membro, você deveria muito pronto dizer, servir. Deve ser sinônimo, síntese. O que é ser membro da igreja? Servir. Eu sou membro, serve? Então você não é membro, você é um adereço. Você é um acessório. Porque o membro é aquele que foi posicionado no corpo. E o membro serve. Até os acessórios servem melhor do que certas pessoas que se dizem membro. Você coloca um relógio, o relógio serve até melhor, porque norteia a questão de tempo. Tem crente que é pior do que acessório. Pergunte a esse varão que está do seu lado, tu és membro ou tu és acessório? Tu és membro ou tu és acessório? Aleluia. Tu és membro ou tu és um adereço? O que é que tu é, irmão, no corpo de Cristo? Eu sou membro, membro serve. Eu queria compartilhar com vocês, porque prometi ontem uma pesquisa que foi realizada pela equipe de um pastor americano, com igrejas cujo foco estava voltado para o seu próprio interior. E na maioria dos casos, essas igrejas não estavam servindo além de suas paredes e além de seus próprios membros, porque eram igrejas bastante
egoístas. Pouca coisa é tão danosa, impede tanto o serviço quanto o egoísmo. O egoísmo trava a prática do serviço. E nessa pesquisa foram identificados 10 padrões de comportamentos dominantes nos membros da igreja. Eu queria que você estivesse atento, você pode acompanhar pela apostila. Vamos ver aqui no telão. Vamos lá, os 10 padrões de comportamentos resultantes dessa pesquisa. É assustador, mas é verdadeiro. À medida que nós formos lendo, eu queria que você percebesse se você se enquadra em algo dessa natureza. Vocês conseguem ler daí? Dá para alcançar? Vamos lá. Primeiro, guerra de... Mais forte. Mais forte. Jair já deve ter encontrado isso aí. Quem já percebeu em algum culto assim uma guerra de adoração? Eu já fui a evento que o pessoal só falta se estapear. Eu já vi evento que o pessoal chega e diz assim: eu já cantei, fiz minha apresentação, vou embora. Sim. Alguns dizem assim: eu já vendi o meu peixe. Como é? Num culto, eu já vendi o meu peixe. Os outros que se virem. De novo, vocês. Um ou mais grupos da igreja que querem que as músicas sejam tocadas e ministradas conforme o seu próprio gosto. Eu gosto de música sacra. Eu gosto é da musicazinha balançada. Eu gosto é de worship, daquela minha adoração. Não gosto de ir da harpa, não. Esse negócio quadrado, ultrapassado. Aí outros dizem assim: bom é da harpa, só presta da harpa. Canonizaram a harpa cristã. Autoridade canônica, a harpa cristã da Assembleia de Deus, olha. E aí fica essa guerra. Inclusive as pessoas conseguem se bloquear no culto. Ele vem para o culto. Aí se ele está numa animação medonha, você percebe que é pastor, percebe, está numa animação medonha. Daqui a pouco chama uma pessoa que ele não gosta muito daquela pessoa. Canta um hino que ele não gosta muito do hino. Aí diz: não tinha unção, não. Olha, mas estava seco, sem unção. Veio outro que cantou, nada a ver. Mas como ele gostava do hino, ele disse: eita, que unção. Me arrepiei, ó. Estou sentindo aqui, é fogo, é muito fogo. Nada de fogo, nada de unção. É preferência. A adoração dele está totalmente vinculada aos fatores externos. E a adoração é coisa do coração. Diga comigo: adoração é coisa do coração. Adoração não deve ter o seu ponto de origem naquilo em sua volta. Adoração é coisa do coração. É relação íntima. É rendição. Então, qualquer desvio é percebido com ira e com exigências de mudança. A sequência do culto deve permanecer constante. Certos instrumentos são necessários, enquanto outros são proibidos. Quem é que é do tempo que bateria era proibido na igreja? Quem é do tempo? Olha, cadê o baterista? Cadê o baterista? Olha, louva a Deus, porque no outro tempo tu não estava nesse negócio aí não, vaso. Os bateristas eram tudo conhecido como gente endemoniada. E se tivesse a barbichazinha assim igual o senhor, olha meu pai, alguém já dizia: a áurea dele está escura, olha as Se você escuta algumas músicas gravadas antigamente, eram só no contrabaixo, marcando, no máximo. E o que é que tinha de doutrina nisso? Nada. Tradição, costume. A gente respeita os nossos pais com isso. Queremos suscitar aqui nenhuma rebelião, nenhuma insurgência. Não, não. É só ponto de reflexão. E nessa pesquisa que foi feita, eles identificaram a verdadeira guerra de adoração. Instrumento tal pode, outro não pode. O triângulozinho. Um dia desse eu fui para o culto na igreja, a congregação nossa, meu amigo pastor Reineiro. Mas outra tribulação. E eu acho que os irmãos estão me assistindo. Me perdoem, meus queridos membros. E olha, e os bichinhos tocando, e um senhorzinho lá com triângulo, telengo, e nada com hino. E eu disse para os irmãos assim: como é que vocês estão conseguindo cantar? Porque não está no ritmo o negócio. Mas ele está feliz, ele está alegre. Eu sei que as coisas têm que ter ordem. Mas tira um triângulozinho da mão do irmão daquele ali para ver a briga.
Tem que ser assim meses para convencer. Em algum lugar alguém substituiu um pastor e o pastor gostava de um pandeirozinho, de um bate, um pelengo-tengo. O outro pastor chegou, coitado, não sabia fazer nada disso. E os crentes que gostavam do outro pastor disseram assim: acabou o avivamento na igreja. Acabou o avivamento na igreja. Pastor, tanta saudade do bichinho. Olha, quando ele tocava aquele triângulozinho, era fogo, caía, era um negócio. Nós temos esses conflitos dentro da igreja. Segundo, vocês alguém já participou de uma reunião assim, 2 horas, 3 horas, o pessoal querendo desatar um nó num pingo d'água? A igreja dedica uma quantidade excessiva de tempo em diferentes reuniões. A maioria das reuniões trata de itens mais irrelevantes possíveis, enquanto a grande comissão e o grande mandamento raramente são tópicos das grandes discussões. Vocês não têm ideia. Eu já passei 2 horas numa reunião discutindo sobre a mudança de um culto de senhora. Eu saí todo me tremendo, meu Deus. De tanto desgaste com coisas irrelevantes. A igreja não pode se permitir a esse papel de se reunir para discutir coisas irrelevantes. E ainda tem um detalhe: se você for presidir uma reunião e deixar todo mundo dar sua opinião e falar, aí você vê a bagaceira no meio do mundo. Inclusive tem os que conseguem a proeza de falar coisas que não tem nada a ver com a reunião. Aí tem aqueles que gostam de ver o círculo pegar fogo. Aí diz assim: eu vou botar para quebrar. Aí ele traz um assunto polêmico. Eu gosto de polemizar. Aí ele pega um assunto da Bíblia assim, nada a ver, que ninguém chegou a conclusão nenhuma. Se for numa escola bíblica, o professor se encolhe todinho, porque eles pegam, não tem nada a ver com a revista, ele faz uma pergunta. Aí os irmãos ficam tudo, Mas nós temos de lidar com essas realidades. E essa pesquisa colocou esse segundo ponto como um de maiores destaque dentre os 10. Sobre reuniões improdutivas, prolongadas, que consomem o nosso tempo. Vamos lá, terceiro. Vocês? Foco nas instalações. Instalações da igreja são prestigiadas como ícones. Uma das maiores prioridades da igreja é a proteção e a preservação de salas, móveis e outras partes visíveis dos edifícios terrenos. Um crente, ele pode morrer, se acabar. Cadeira é mais importante do que o crente. Estruturas físicas. Existem igrejas, e cada um tem a sua forma de administrar, mas gastando milhões. Eu tive com um amigo meu missionário que tem um trabalho, uma base missionária na África, e ele chorando, porque uma igreja aqui do Brasil, uma igreja riquíssima, que tinha um projeto, financiava um projeto missionário com coisa pequena, eles decidiram cortar o recurso do projeto missionário, porque precisavam trocar poltronas mais confortáveis. As poltronas já eram acolchoadas, mas tinha que ser poltrona mais de luxo, afinal a igreja era de elite. Então vamos cortar o projeto missionário para o conforto. Eu sou pastor, a gente tem de lidar com isso. Às vezes você tem um projeto, você está com uma visão, enxergando algo mais, e alguém está dizendo assim: não, a gente precisa melhorar o conforto. A igreja não foi feita para isso. Quarto, ministério orientado pelo programa. Toda igreja tem programas, até mesmo aquelas que dizem não tê-los. Quando começamos a desenvolver um ministério, uma determinada maneira, esse ministério assume uma condição programática. O problema não está no programa, o problema surge quando o programa se torna um fim, em vez de ser um meio para o desempenho de um ministério maior.
E aí você tem o culto engendrado com a liturgia, só pode ser aquela. São 3 hinos da harpa. Se tirar um, o culto não presta. Se lê a leitura oficial antes dos hinos da harpa, olha, já estão mudando a tradição da igreja. Estão mudando a história da igreja. Olha, é muita inovação. É muito atropelo, é muita coisa. Mas essa é uma realidade. E nós nos esquecemos que o programa da igreja pertence primariamente ao Espírito Santo. Diga comigo, o Espírito Santo é o detentor do programa da igreja. Pelo menos deve ser. Ele deve chegar aqui e fazer o que bem quer. Ele deve chegar na sua vida e fazer o que bem quer. Quinto, vamos lá. Vocês. Eu acabei de tratar sobre isso, dei um exemplo. Uma parte desproporcional do orçamento é usado para atender às necessidades e aos confortos dos membros, em vez de ser destinada a alcançar as pessoas que estão do lado de fora da igreja. Sexto, vocês. Olha, gente, isso aqui é demais. Membros da igreja merecem cuidado, isso é fato, preocupação. Principalmente em tempo de crise. Mas existem problemas quando os membros da igreja têm expectativas descabidas em relação a assuntos de menos importância. Você imagina você liderar sobre 100, 200, 300 pessoas? E todos esses crentes se sentirem especiais, tão especiais, mais do que outros, e achar que devem ter maior atenção. E alguns membros esperam que a equipe pastoral visite regularmente pelo simples fato de que possui status de membro. Olha, pastor, o senhor tem que dar um jeito de orar todo dia, nominalmente por mim, pela minha família. O senhor tem a obrigação de me visitar pelo menos uma vez por semana. Tem pastor que sobrevive a isso? Os que fazem assim sobrevivem dentro de um consultório psiquiátrico. Porque muitas das vezes não é só ir visitar, é ouvir de tudo que você imagina. O pastor nunca fez um curso de psicólogo. O senhor medicina não é psiquiatra. E ele tem que ouvir, e o crente ainda tem que dizer assim: o que é que o senhor diz? O que é que o senhor me recomenda? Qual a solução? Aí se você disser assim, não, você tem que procurar o psicólogo. Que é isso, pastor? O senhor é um homem de Deus, um servo de Deus, me mandando para psiquiatra, para psicólogo. Aí ele conta a doença. O que é que o senhor diz, pastor? É bom procurar um médico. Cadê a sua fé, pastor? O senhor não tem mais fé para orar? Aí ele conta o problema nas finanças. E aí, pastor, o que é que o senhor diz? É bom dar uma controlada, né? É, né? O senhor é bom dizer para mim controlar. Quero saber se o senhor vai me ajudar financeiramente. Tem gente que se mete em cada confusão. Tem gente que contrai dívida no jogo do tigrinho. E ele quer que a igreja resolva isso para ele. Por sinal, deixa eu dar um alerta para vocês. Numa cidade, no nosso estado, pastor, inclusive isso está muito forte no nosso estado, esses dias eu tive que instruir a igreja, o tesoureiro de um departamento sumiu com o dinheiro do departamento. E quando investigaram, foram ver, ele estava endividado com o jogo do tigrinho. A dívida dele estava chegando na casa de R$1 milhão. Virou uma bola de neve. A família com condição, mas teve que vender casa, carro. Eu compartilhei alguma coisa no Instagram e vieram assim umas 10 pessoas e disseram: eu conheço alguém que está em depressão por causa disso. São coisas tão simples, mas são artimanhas de Satanás, roubando a paz, roubando a fé, roubando a esperança, roubando o bem-estar. Quem me entende diz amém. Então, cuidado com as suas exigências de cuidado pastoral. Hoje em dia é muito mais fácil, pastor, né? Tem em grande quantidade, para todo gosto, inclusive. Tenha cuidado. Antigamente, em regiões do interior do estado do Ceará,
Pessoas passavam 3 meses sem ver o pastor, porque um pastor tomava de conta de uma região e ele tinha que andar a cavalo e de jumento para dirigir uma ceia ali, era de 3 em 3 meses até chegar lá. E os crentes se serviam do auxílio do Espírito Santo, do exercício da comunhão mútua com a palavra. A gente precisa ter cuidado com esse exagero de exigir um serviço que nem você se dispõe a servir. 7. Vocês. Esse problema pode ser apanhado em geral de muitos dos pontos levantados aqui. A atitude predominante é exigir, acreditar, merecer um tratamento especial. Não, senhor, eu sou mais especial que o senhor. Sou mais importante. Olha aí para alguém que está do seu lado e diga: tu é mais importante, crente? Aí tem que disputar a atenção do pregador, disputar a atenção do líder, disputar a atenção da liderança dos ministérios. E tem gente que, quando não é atendido o que ele considera ser privilégio, ele sai frustrado. É quando quer se servir de mim, aí é toda atenção, né? Isso acontece nas amizades. Quando alguém dá uma atenção a outra pessoa, a outra diz: ah, já deixou de ser meu amigo. Bicho ruim. Então, um dia desse era assim, grudado, mas agora o apóstolo Paulo recomendou que você não pode pensar nem mais do que você é e nem menos do que você é. Tem que ser na medida. Você é tão especial quanto essa pessoa que está do seu lado. E você deve ser tão servo quanto ele. 8. Vocês. Inclusive, Tom Rainer escreveu um livro sobre esse assunto. E ele intitulou de Quem Trocou o Meu Púlpito. E ele fala da confusão que aconteceu com o pastor, porque decidiu mudar o púlpito de lugar. Olha, o pastor Reiner está bem moderno, viu? Ele tirou o púlpito aqui, botou um negócio bonito. Isso aqui foi porque as mulheres chegando. Aí vocês não têm coragem de brigar com as mulheres de vocês. Uma brincadeira à parte. Tem gente que fica possuído se virar a caixa de posição. A gente está 200 anos aqui, nós pisamos na lama do dilúvio e nunca ninguém mudou esse negócio. Nós somos os dinossauros da Dediceu. Está vendo? Está tudo mudando agora. Existem igrejas que são capazes de inviabilizar um ministério de um pastor, de um obreiro, por causa dessas mudanças. Praticamente qualquer mudança notável à igreja evoca a ira de muitos, mas essas mesmas paixões não são evidentes nos momentos de participar da obra do Evangelho para mudar vidas. Deus tenha misericórdia de nós. Eu conheço gente que deixou de ir para a igreja porque mudaram alguma coisa na igreja. Mudaram uma porta, mudaram um púlpito. Mudaram coisas que podem ser mudadas. 9. Vocês. Os membros ficam constantemente irados. É comum os membros agirem de modo hostil com funcionários da igreja e com os outros membros. Cadê os diáconos aqui da igreja? Cadê? Levanta a mão aí. Aqui não vai ter, porque o pessoal aqui são santos, são crentes. Os diáconos, levanta a mão, diaconia. Segura a mão aí. Quem de vocês já teve de lidar assim com uma situação constrangedora na entrada da igreja assim? Já? Ah, os irmãos sorriram, se entregaram. A nossa igreja, nós temos o Ministério de Acolhimento, formado por diaconia, serviço. E um dia desses a líder chamou e disse: pastor, está difícil. O quê? Olha, a gente fica ali na porta com um sorriso de aeromoça. Ô, meu irmão, tudo bem, Pai do Senhor? E tem gente que já chega zangado. Aí o Ministério de Acolhimento lá conduz as pessoas, vê onde é que tem cadeira para trazer, e etc. Tudo. E elas dizem que a maior dificuldade é recepcionar bem quem já é muito tempo da igreja.
Aquelas pessoas já há muito tempo de igreja. Não, pode deixar que eu sei onde eu vou sentar. Outras dizem assim, cadê minha cadeira? Eu lembro que, há um tempo atrás, alguns anos, eu tive que fazer uma fala de público. Irmão, quem tem cadeira aqui na igreja? Aí ficaram todos olhando. Não, é porque eu estou sabendo que está tendo confusão aí com o negócio de alguém sentou na sua cadeira. Então faz o seguinte, a sua cadeira você leva para casa. Só fica na igreja a cadeira da igreja. E na cadeira da igreja senta quem chegar primeiro, com exceção daquelas que está reservada. Está na hora de parar com esse negócio de brigar por cadeira, porque eu estava vendo a hora o negócio pegar. E parece que um crente irado é pior do que um ímpio. Parece que está com muito tempo que ele não dá uma mãozada no pé do vidro de alguém, que parece que aquilo está assim na flor da pele. Oh, vontade, vai ser agora que eu vou. Deus tenha misericórdia de nós. Obreiros. Tivemos um evento recente, a irmã disse, pastor, teve um obreiro que quase me engole. Que foi, minha irmã? Não, é porque ele queria que arrumasse um lugar para ele no púlpito. Chegou atrasado, o lindão. O lindão só chega atrasado e quer que dê um jeito de arrumar um espaço, uma cadeira para ele. Vai sentar onde, irmão? 2 pessoas no mesmo lugar? Não ocupa, é lei da física. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. É de quem chega primeiro. Quem está recebendo a doutrina diz amém. Em nossa igreja, quem mais dá trabalho e destrata as recepcionistas são membros veteranos e obreiros até. Tenha cuidado para você não ficar com muito tempo de igreja e ficar ranzinza, chato, dando carteirada pelo tempo de igreja. Eu tenho 20 anos aqui. Tem quanto tempo de crente? Eu tenho 30 anos aqui. Tem quanto tempo de convertido? Porque quanto mais tempo de crente, mais azeite tu tem que ter, irmão. Maior qualidade tem que ter a sua vida de fé. Eu não volto mais aqui. 10º. Vocês. Poucos membros compartilham sua fé em uma base irregular. A maioria dos membros se preocupa com as suas próprias necessidades, em vez de se preocupar com as maiores e eternas necessidades do mundo e da comunidade em que vive. Em quase todos esses comportamentos acima, os membros da igreja estavam buscando atender às suas próprias necessidades e preferências. Agora, seja sincero, sincerão mesmo. Será que você se identifica com alguma prática dessa daí? Deixa a palavra projetar luz. Será que você se percebe agindo assim? Você já agiu assim em alguma ocasião? Você tem que dizer para si, eu tenho que mudar. Eu não posso continuar assim. Jesus foi servo. Eu preciso ser servo, preciso facilitar a vida das pessoas em minha volta. Eu preciso facilitar as minhas relações em casa. Tem gente que é difícil na igreja porque ele é difícil em casa. Tem gente que a mulher diz assim, pastor, só eu aguento esse traste. Tem filho que queria morar na igreja. Porque alguns conseguem essa vida dúbia. Anjo na igreja e demônio em casa. É pesado, mas eu preciso dizer assim. Então você precisa ser servo em casa e servo na igreja. Isso fala de autenticidade. E a visão bíblica sobre o significado de ser membro da igreja diz respeito a servir. Trata-se de colocar as pessoas em primeiro lugar. Vamos fazer um voto? Um voto. Segure a mão do crente aí que está do seu lado. Diga, eu vou te tratar melhor a partir de hoje. Diga para ele, eu vou te tratar melhor a partir de hoje. Diga, desculpa o tempo aí que eu te maltratei. Desculpa o tempo aí que eu te humilhei. Eu vou te tratar melhor a partir de hoje. Agora tu cumpre o teu voto, crente, porque senão tu tá comprometido.
Aleluia. Deixa eu correr. Motivação servil. Por último, o elo do serviço. Compromisso que cada indivíduo tem de ter de servir. E não surpreende que as Escrituras nos ensinem que as famílias são análogas à igreja. É assim que o apóstolo Paulo coloca. Estrutura familiar, análoga à estrutura da igreja na relação de Cristo com a igreja. Dos versículos 22 a 26 do capítulo 5 de Efésios, o apóstolo Paulo torna isso evidente. Em seguida, nos versículos 32 e 33, Paulo deixa clara a relação que existe entre a igreja e a família. A relação da igreja com a família está entrelaçada pelo serviço. É indissociado. E o texto segue sobre as instruções do capítulo 6 dos pais com os filhos. E essas passagens nos lembram que assim como devemos nos sacrificar e amar nossas famílias incondicionalmente, também devemos amar a igreja no qual Deus nos colocou. Quem é que ama a sua família? Você ama a sua família? Você ama a sua família? Você precisa amar a igreja também. Porque a igreja é também família sua. Os membros de nossa família não são perfeitos. E os membros da igreja também não são perfeitos. Que eu diga a você, que talvez conheça melhor que eu, aliás, certamente conhece melhor que eu essa pessoa que está do seu lado. Você conhece os lundus dessa pessoa. Sabe o que é lundu? Lundu é aquela pessoa que dá 4 estações num dia só. Ele começa uma conversa com você sorrindo e termina ali odiando. Aí você já conhece, não, dá só um tempo. É o tempo que o motor esfria, daqui a pouco está tudo tranquilo de novo. E daqui a pouco esquenta de novo. E é aquela luta, e é aquela peleja. Mas você o ama em Cristo. Porque você não ama Ele pelas virtudes, você ama Ele pelo que Ele é em Cristo. Às vezes é um pedaço de lixa que Deus colocou do teu lado. Um pedaço de lixa. É, pastor, é porque tu também, se Deus não colocar um pedaço de lixa do teu lado, tu também sai arranhando todo mundo. Então até as nossas amizades têm a mão de Deus para tratar conosco. Aleluia. Você sabe o que significa a expressão pedras lisas das Escrituras? Pedras lisas está ligado àquelas que em razão do muito atrito chegaram àquele estágio. Geralmente são pedras de ribeiro. A água foi movendo elas, gerando atrito, tanto de uma pedra com a outra, que elas ficaram lisas. A igreja é assim. A água do Espírito corre, 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 e a gente vai se atritando ali, mas daqui a pouco continua perto um do outro. E está pronto para ser lançado numa funda e alcançar um propósito especial da parte de Deus. Não bastasse este elo de serviço na família, nós devemos encontrar nossa alegria em servir nossas famílias e a igreja. E na igreja, nós somos lembrados da importância da nossa família. A minha família é importante para a igreja que eu congrego. E a igreja que eu congrego é importante para a minha família. Nós devemos incentivar os membros da nossa família, meus queridos irmãos, a serem fiéis à igreja. Todos os dias, nós pastores temos de lidar com filhos frustrados, decepcionados, odiando a igreja, porque o pai chega em casa e vomita toda a ira, toda a insatisfação nos ouvidos e no coração das crianças. E as crianças vão crescendo, odiando esse lugar. Esse lugar finda se tornando um lugar hostil à fé, à saúde emocional. Porque eles não estão sendo ensinados de que este é um bom lugar. De que as pessoas aqui estão em aperfeiçoamento, em tratamento. Que Deus aqui se manifesta e fala conosco. Como membros da família, nós devemos orar juntos por nossas igrejas. Nós devemos nos esforçar para amar de maneira profunda. Nós devemos exortar nossos familiares a amarem a igreja de modo mais profundo. E à medida que nós oramos juntos em favor da igreja, nós crescemos em amor. Você já orou
junto da sua família, pela igreja que você congrega? Já ensinou-os a orar pela liderança, pelos irmãos? Isso não implica em estar cego aos problemas e desafios que ocorrem na igreja, mas sim amar as pessoas incondicionalmente. Isso parte da oportunidade, da honra de ser membro de uma igreja e ensinar a família. Isso é um santo privilégio. Eu faço parte da igreja. Cristo é o cabeça da igreja que eu faço parte. E eu concluo dizendo que famílias saudáveis servem o corpo de Cristo. Que igreja como o corpo de Cristo serve o mundo na virtude do Espírito e no abundar de Cristo. Se depender de mim, a minha família jamais será frustrada com a igreja, mas desfrutará dos privilégios celestiais confiados a ela. Levante uma de suas mãos comigo. Diga: Senhor, me capacita a instruir a minha família a amar a igreja. Senhor, me capacita a ser guardião do coração e da mente da minha família na relação com a igreja. Satanás todos os dias quer azedar o coração da tua família com relação à igreja. Satanás todos os dias quer entristecer alguém da tua casa com relação à igreja, mas é papel seu ser guardião disso, demonstrar satisfação, demonstrar interesse e dizer: a minha família vai servir a Deus, a minha família vai servir o corpo de Cristo. Aí chega domingo, o culto de doutrina, vocês já se preparam e dizem: o que é que tem hoje? Você já sabe, pessoal, o que é que tem hoje? Hoje tem culto! Tem o que? Tem culto! Nós vamos ouvir a palavra, o nosso pastor, o pregador, e hoje nós vamos cantar o hino da harpa, e vai ser aquele momento de adoração. Aí vem em cima da moto, da bicicleta, andando no meio da rua, dentro do carro, alegre, feliz, porque nós estamos indo para o culto. Oh glória! Nós estamos indo para o culto. No outro tempo não tinha esse privilégio. Alguém ia para o bar, a esposa ficava brigada em casa, os filhos abandonados. Agora todos estão vindo juntos para a igreja, servir a Deus, adorar a Deus. Alguém despreza isso, acha coisa de menor importância. Existem famílias que gostariam de gozar desse privilégio, mas não podem, estão impedidos por alguma razão. Mulheres que choram todos os dias porque queriam um esposo na igreja, esposo que queria a esposa acompanhando, vindo para a igreja. Pais que choram por filhos, e talvez você está esta tarde aqui orando por isso, porque tem um filho distante da igreja, mas você está servindo a Deus e Deus vai lhe dar graça, Ele vai conceder o santo privilégio de você e sua casa servir ao Senhor, de você e sua casa servir ao Senhor. Valorize o que você tem hoje. Não espere perder o que você tem hoje para valorizar amanhã. É só uma tarde de congresso de homens, não. É a tarde no congresso de homens que Deus preparou para aquecer o meu coração, para aquecer a minha alma, aleluia, para me ensinar a amar a minha família, amar a igreja, ensinar a minha família a amar a igreja e desfrutar desse mistério. Mistério não é só, eita, não. É o mistério da relação da igreja com Cristo. Existe um mistério na relação da igreja com Cristo. E você é membro do corpo de Cristo. Ligado ao corpo de Cristo, você forma a igreja. E existe um mistério de Deus com você. Você sabia que tem um mistério de Cristo com você na condição de igreja? Um segredo de Deus conosco. Fique de pé glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Motivação servil. Quando terminar esse evento, você não pode ficar na mesmice. Você tem que arregaçar as mangas e dizer: eu preciso começar a produzir. Eu preciso começar a fazer alguma coisa. Para as pessoas que estão em minha volta, para a minha igreja, eu preciso, não é para o pastor,
É para o Cristo que me comprou e me lavou com seu precioso sangue. Existe um mistério de Cristo com a igreja. Aleluia. Preservado até as bodas do Cordeiro. Na intimidade, glória a Deus. No serviço nós vamos desfrutando da intimidade, servindo a noiva, servindo a noiva. Diga para alguém: você foi chamado para servir a noiva. Diga: você foi chamado para servir a noiva. Aleluia! Você foi chamado para servir a noiva. Que santo privilégio! É pouca coisa, eu faço quase nada. O que você faz é importante, o que você faz é útil. Você foi chamado para servir a noiva. Cristo ama a noiva. O Espírito Santo tem ciúmes por aqueles que compõem a noiva. Ciúmes de cuidado. Aleluia. Feche os seus olhos, por favor. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, que aquece o nosso coração para o serviço. Santo Espírito, que imprime estas palavras no nosso ser. Santo Espírito, eu falo aos ouvidos, mas somente tu podes falar aos corações. Emante Ravá, fala aos corações esta tarde. Emenefortia, visita esta família, visita esta casa. Este filho que está revoltado com a igreja, esta criança cuja semente foi lançada no coração a fim de germinar, para que se afaste desta casa. Olha a oração silente deste pai, desta mãe, quem sabe, que me assiste agora. Olha para esta família que já estiveram unidos aqui, mas o vento soprou. Eita! Veio a tempestade, as enxurradas de água, as estruturas, as bases não estavam em ti, e a casa ruiu, a casa ruiu. Filho está para um lado, filha para o outro. Mas eu te oro esta tarde, por amor do teu santo nome, Pai, em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, eu te oro esta tarde. Traz a reconciliação, traz a aliança. O Senhor não perderá nenhum daqueles que te pertencem. O Senhor não perderá nenhum daqueles que são teus. Igreja e família, família, igreja, igreja e família. No serviço, no serviço, no serviço. Vai lá, Santo Espírito. Tu não dependes da minha voz. Tu não dependes das minhas habilidades. Tu consegues ir agora lá onde Ele está. Nesta tarde de sábado. Eita, alguém crê? Alguém crê no agir sobrenatural de Deus? Alguém crê no mover do Espírito? Alguém crê que Deus volta o coração para Ele? Você crê nesta palavra? Você crê nesta palavra? Vai lá, Espírito remulte, came no rame da fá. Santo Espírito, vai lá agora do coração daquela moça, do coração daquele jovem, daquele homem, daquela mulher, e traz ao renovo, e traz a reconciliação. Nós oramos esta tarde. Haverão resultados. Abra sua boca e ore mais forte agora. Abra sua boca e ore mais forte. Ah, pastor, minha família está toda na igreja. Como igreja você precisa servir o mundo. Então ore por uma família agora que está precisando. Ore por alguém que você conheceu aqui na igreja, mas que está afastado. Eita. Ore por aquele jovem que foi teu amigo de juventude, mas cresceu e se afastou. Ora por ele agora. O Espírito Santo vai te trazer a lembrança agora, que serviu contigo nesta casa, mas que se afastou. Eita! Você crê que o Espírito Santo faz isso? O Espírito Santo está te trazendo agora a memória, está trazendo ao teu coração alguém que já serviu contigo aqui,
Meu Deus, decretos de morte estão sendo revogados. Levanta a tua mão, porque eu sei de onde vem essa informação. Eu conheço essa voz que fala comigo esta tarde. Levanta essa tua mão, crente, e começa a orar agora. Andre marra sútia, elefante guiomar, sídio-ré. Decretos de morte estão sendo revogados. Deus pode fazer qualquer coisa sem que seja através da minha oração, mas na sua economia decide reagir às nossas orações. Ore agora mais forte que você puder. Ore agora mais forte que você puder. Ore em línguas agora, segundo o Espírito lhe direciona e lhe orienta. Ore agora. Vai lá naquela casa agora, Jesus. Emantifar Egadahamas. Há poder do sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. O Espírito Santo pode esta tarde entrar dentro daquele bar para arrancar aquele moço e aquela moça, para arrancar aquele homem. O Espírito Santo pode entrar ainda hoje dentro daquele motel para arrancar aquele homem e aquela mulher. Você crê nesta palavra? Você crê nesta palavra? Existe uma direção profética do púlpito desta casa. Existe uma direção profética do púlpito desta casa. Está norteando você, está norteando a sua casa, está norteando a sua família. Eu quero que você abra a sua boca em adoração e intercessão agora. Meu Deus. Artio remenegos, emenecolamachai. Visita esta casa, visita este lar, Jesus, com alegria, com alegria. Eu vou orar, eu vou orar. Mantenha a sua mão levantada. A guerra sendo travada no arraial. A guerra sendo travada no arraial. Mas o Senhor dará vitória aos seus. Existe guerra sendo travada no arraial esta tarde. É por isso que eu insisto com você. Mantenha a sua mão levantada. Abra essa boca para orar. Não economize, não tenha preguiça. Abra essa sua boca para orar agora fervorosamente. Nem sempre os nossos olhos conseguem enxergar e perceber o que está acontecendo, mas movido pelo Espírito, em meu coração eu me ergo em intercessão para orar. Satanás não vai plantar ódio no coração dos meus contra a igreja, não vai. Não vai estar sendo frustrada esta tarde a artimanha de Satanás. Ematicamuti remenefar, abomenentri comútia. Está sendo frustrada esta tarde a artimanha de Satanás contra a tua casa, contra a tua família. Não prospera a ferramenta, não prospera a palavra de maldição. Alguém abre esta boca para adorar e exaltar o nome do Senhor. Oramácia. Guarda esta casa com cinturão de fogo, Jesus, essa tarde. Guarda esta casa com cinturão de fogo, Jesus, essa tarde. Vai lá na casa desse irmão, vai lá na casa desse irmão. Pega esta mão que está levantada, coloca no ombro desse crente que está do teu lado. Intercede por ele, diz: vai lá, Jesus, desta casa. Vai lá nesta casa, Jesus, vai lá nesta casa. Olha lá, olha lá. Olha lá o céu recebendo incenso. O céu recebendo incenso, o céu recebendo incenso. O céu recebendo incenso essa tarde. O céu recebendo incenso. O céu recebendo incenso, que são as orações dos santos a favor da tua casa.
Arta calabácia. Ebaraçomba nevar. Amídia. Recalábia. Os anjos do céu estão trabalhando a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quebra laço. Quebra laço. Desfaz as obras do diabo. Oh, glória! Chega com força, Senhor, para destruir o engano. Para destruir o engano que está, Pai. Leva no teu filho. Chega, chega na nossa casa, Jesus. Aquela espada que quebra, Senhor, todo o laço da terra. Está falida toda a arma do inferno contra a nossa casa. Caramba! Toda distração, ó Senhor Jesus. Abre agora os nossos olhos. Abre agora os nossos olhos. E chega para desfazer, chega para desfazer. Em nome de Jesus. Você pode se sentar, louvando e adorando o nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, cadê o